Bora, pessoal, começar uma pintura aqui nessa rosa, uma rosinha bem simples para vocês. Vou pintar essa rosa na cor azul. Eu já comecei ali fazendo a minha sombra, né, na parte de baixo da minha rosa. Estou usando aqui para essa sombra o verde oliva. Bem facinho, tá? Só vou ali passando a minha tinta e dando uma esfumadinha, né? Para dar uma escurecidinha ali embaixo, uma sombrinha mesmo embaixo da minha rosa. E aí, agora vamos partir para as folhas. Nas folhas eu vou usar branco e verde bandeira, tá? Aí, aquela sombrinha ali que eu estou fazendo, ó, faz a sombrinha no movimento, em movimentos circulares, tá? É uma sombrinha onde eu vou colocar aquelas florzinhas, como vocês estão vendo no modelo lá em cima. Essa sombrinha aí eu fiz ela com verde musgo, tá? Uma sombrinha mesmo só pra gente assentar depois as nossas florzinhas ali, para dar um destaque para a nossa pintura. E ali eu já fui preenchendo a minha folha, preenchendo ela com branco. É só preencher. Você segue ali o risquinho da sua folha, preenche ela toda, né? Não precisa ser bem até na beiradinha, não. Mas tem que ficar bem preenchidinho o meio. E aí você vem com o verde bandeira, tá vendo? E vai seguindo a linha da sua folha. Você coloca a tinta de um lado do pincel, a tinta tem que ficar pra fora, tá vendo? E aí você segue o risco da sua folha e depois esfuma pra dentro. Aí eu fiz o biquinho da minha folha e dei uma esfumadinha pra dentro. Limpa o pincel bem limpinho, né? Tira todo o excesso e faz aqueles risquinhos ali, que é as nervurinhas da nossa folhinha. Uma folhinha bem simplesinha, mas que é bonitinha, tá? Para quem tá iniciando, é uma das folhas mais fáceis que tem de fazer, tá? Eu só tô pintando com esse pincel porque é o que eu tô tendo, só tô tendo esse. É o pincel número 10, mas ele já tá bem velhinho já. Ele tá bom para pintar. Aí a mesma coisa eu fiz na outra folha, né? Preenchi bem preenchidinho tinta de um lado do pincel, contorna, esfuma para dentro. A tinta fica pelo lado de fora, tá? Tá vendo? Eu coloco a tinta de um ladinho, boto para fora, contorno a minha folhinha, né? Sempre eu tiro o excesso, não deixo com excesso para não ficar muito, porque eu não quero muita tinta. E aí agora do mesmo jeito, tiro o excesso, faz a nervurinha de dentro, né, da nossa folhinha. Espero que esteja fácil para vocês e que vocês estejam entendendo, tá? Agora vamos começar preenchendo a nossa rosa, né? Essa rosa você pode fazer ela também no tom de vermelho com vinho, no tom de lilás, né, com roxo, a cor que você desejar fazer. Cores mais escuras e cores mais claras, né? Aí a minha já foi ali preenchendo ela com o meu azul que eu escolhi, né? E para depois a gente colocar a sombra. Eu já vou preencher aqui, deixando assim um espacinho daquela pétala lá de cima, porque é onde vai ter sombra. Porque embaixo de cada pétala tem sombra. Aí você está vendo o espacinho que eu tô deixando, que é pra a gente colocar a nossa sombra, tá? Essa tinta que eu tô usando é a verde azul celeste e a outra eu acho que é o azul cerúleo, se eu não me engano. Um azul mais escuro. Aí a gente preenche, né, com a cor base. E agora a gente vai vir, limpei o pincel, vai vir com a cor escura, né? Que é onde a gente vai colocar sombra, né? Profundidade ali no copinho da nossa rosa. Na verdade, ali é a profundidade no copinho da rosa. E ali embaixo da pétala é a sombra, né? Debaixo de cada pétala a gente coloca sombra. E a gente esfuma essa sombra bem esfumadinho para as tintas ficarem unidas. E descendo ali no rumo do nosso copinho, porque ao redor também desse copinho, né, é uma cor mais escura. E aí vai esfumando e puxando para baixo já pro lado do copinho. Vamos vir com o branquinho pra gente fazer o corte, né, das nossas pétalas. Branco só de um lado do pincel e gira ali, seguindo o risco, né, da rosa. Agora no meio da mesma forma,
fazendo ali, passando para dentro, né? É aonde tinha o nosso risquinho. A gente deve seguir. E faz as meia-lua, né? Dentro dessa rosa aí eu só quis fazer duas, né? Como se fosse pétalazinhas. Aí você faz, esfuma bem esfumadinho, não deixa o excesso, né? De tinta. E vou pintar essa pétala de baixo do mesmo jeito que eu pintei a pétala de cima, né? Não deixando o espaço da sombra, tá? Não precisa topar no copinho, deixa um espacinho que é onde a gente também vai colocar a sombra, né? Do nosso copinho. Só preencher bem preenchido e logo em seguida a gente vem com a nossa cor mais escura, né? E fazer a sombra debaixo da pétala. Gente, vocês não esquecem de esfumar. Você esfuma bastante essa tinta quando você coloca lá, preencheu, esfuma ela para baixo, é para misturar com a outra tinta, para não ficar aquela pintura marcada, né? Porque uma pintura marcada não é bonita. Aí você coloca ela e esfuma bem. Eu já venho seguindo ali o contorno do copinho, né? Eu já quis preencher logo o contorno do copinho, né? Que enquanto a tinta tá fresquinha, porque se deixar ela secar, ela não fica bem misturadinha, né? Aí eu já vim preenchendo ali, esfumando bem. Vocês podem ver que eu não canso de passar o pincel até a tinta misturar. Aí eu já vou cortar com vocês essa pétala de cima para não secar, tá? Aí vocês vão fazendo e vão cortando de uma por uma para não secar, para poder sua tinta misturar. Tá vendo? Eu sigo o risco da minha flor, né, da minha rosa, e esfumo para dentro. Bota a tinta para fora, segue o risco e esfuma para dentro. Tira o excesso, né, e já vamos preencher a parte de baixo da nossa rosa também, para nós estar finalizando essa rosa. Eu espero que esteja dando de vocês entender a minha explicação. Gente, é as minhas primeiras vídeo aula, né? Não tenho curso, pinto, né? Bem simples as minhas pinturas, mas o que eu sei, eu tô passando aqui para vocês, viu? Aí agora a gente já vai colocar a sombra embaixo das nossas pétalas, né? Ali, ó. Coloca a sombra e esfuma bem esfumadinho para fazer a divisão das nossas pétalas. E agora vamos com o nosso branco, né? Que eu quis cortar essa rosa com o branco. Agora a gente vem com o nosso branco cortando as pétalas. Vocês viram que eu uni bem as cores, né? Vem com o branco seguindo o risco da nossa rosa e fazendo aquele contorno, tá vendo? Vocês não deixam esse corte ficarem com as perninhas encontradas. Passo um por cima e um por baixo aqui, ó. Tá vendo? Na hora que eu venho aqui, eu venho passando por cima do outro. Não deixo eles ficarem topados um no outro. Vem um por baixo, outro por cima. E aqui também a gente vem com o outro passando um pouco por cima, né? Pra não ficar aqueles riscos encontrados, pra não, porque fica mais bonito quando um fica mais por cima e outro por baixo. E, gente, eu esqueci, depois que eu tava editando o vídeo que eu vi, eu esqueci de fazer o branquinho na parte de baixo, na última pétala de baixo. Vocês vão perceber isso. Lá na rosa de cima, vocês vão ver que tá o branquinho, tá vendo? E eu esqueci de colocar nessa, depois que eu tava editando, que eu dei fé desse erro. Mas vocês colocam também, tá? Preenchi o copinho com meu azul mais claro, bem preenchido, né? Deixei um espacinho ali perto daquelas pétalas que tá na boquinha da rosa. Já venho com escuro embaixo delas, né? Porque debaixo de cada pétala tem que ter sombra, né? Aí eu fiz a minha sombrinha e dentro dessas pétalas aí da boca da rosa eu vou colocar branco. Já dei uma escurecidinha também ao redor do copo, né? Se tiver ficado pouco, você coloca mais. Tá vendo? A gente faz bem uma misturadinha para ficar bem legal. E agora eu venho com branco, tá vendo? Eu venho com branco. Quando secar esse branco, fica mais um pouco azulado, mas agora ele fica branco. Eu venho com branco ali na boca da rosa. Depois, novamente, com o azul para definir bem o traço, tá vendo?
bem definidinho o traço da pétala que tem embaixo do copinho. E agora eu venho com o meu pincel esfumar bem. Pincel limpo, né? E pronto, a gente pega um branquinho, dá umas batidinhas ali dentro para fazer o polenzinho da nossa rosa, né? E um pouquinho de amarelo também. Agora a gente vem com o verde oliva para fazer os nossos risquinhos. Uns raminhos, né? Eu gosto desses raminhos na pintura, né? Eu acho que dá todo um charme para nossa pintura. E com o branco eu venho fazer minhas florzinhas, tá? É só fazer bolinhas ali uma pertinho da outra e formar a sua florzinha. É pintura, gente, para iniciantes, tá? Eu não sou profissional, mas o pouco que eu sei, eu quero mostrar para vocês que vocês também conseguem fazer, tá? É bem simples. Coloquei ali as florzinhas onde eu achei que dava certo. Venho com amarelo dentro, fazendo meus pinguinhos, né? E é isso, gente, a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, tá? E de já eu agradeço a todos que assistiu até aqui. Espero que vocês façam e que consiga, né? E que dê certo para vocês, assim como tá dando certo para mim. Eu creio que vai dar